Olá, gente, tudo bem? Sou a professora Patrícia Gonçalves e nós vamos dar continuidade na aula aí de aprender e ensinar dentro da educação infantil, pensando na questão da abordagem de Reggio Emília. Então, lembrando que a concepção que nós falamos um pouquinho na primeira aula está voltada à questão das aprendizagens, principalmente na questão da organização desses espaços. Então, agora a gente vai começar a ver como que esses espaços, quais são esses espaços e como esses espaços podem estar organizados. O primeiro espaço que se traz na abordagem de Reggio Emília sobre a questão da aprendizagem é a questão do ateliê. Então, o ateliê ele é um espaço que vai propiciar às crianças e aos professores a possibilidade de ampliar, de explorar a questão ali do trabalho com os projetos, através das pesquisas e também das experimentações. Então, muitos dos projetos e das pesquisas da escola acontecem dentro desse espaço do ateliê, porque ele é um lugar especial. Ele é um lugar que oferta a questão de uma oficina, de um depósito com objetos, instrumentos que podem gerar e fazer pensar, descobrir a questão das múltiplas linguagens que nós temos. Os ambientes, então, eles estão organizados com o envolvimento dos alunos, dos professores e das famílias, tornando assim, então, este espaço um espaço sereno, um espaço hospitaleiro, que reflete a questão da cultura e das pessoas que vão estar ali. Então, sempre vão dar muita atenção à questão da beleza, da harmonia e da arquitetura que está ali, ficando evidenciado nos móveis, que são construídos geralmente pelos pais ou pelos professores, nas cores das paredes, nas grandes janelas para a questão da entrada de luz, de planta e variados detalhes que tem na sala. Além de tudo, esse cuidado com a aparência vai proporcionar a questão da interação social e faz parte aí também da cultura italiana. Então, vai trazer elementos que compõem ali a situação onde a abordagem Reggio Emília foi criada também. Então, esses espaços dentro das escolas, eles são estabelecidos para propiciar o relacionamento e interação entre todos, os adultos, as crianças, ou seja, crianças e crianças da mesma idade, crianças e crianças de idades diferentes. A questão da relação, né, da interação dessas crianças com o próprio ambiente e com os materiais também. Sempre envolvendo a questão do bem-estar, sempre tendo algum tempo dentro da escola que é levado em conta a hora que essas crianças têm que estar em cada um desses ambientes. Ou seja, a questão da entrada, da sala de aula de referência, do ateliê, da cozinha, do banheiro, todas as partes de todos os ambientes da escola são explorados, desde as janelas, as paredes, os tetos, as portas. Então, tudo se torna ali um lugar de aprendizagem também. Então, cada escola, ela se apropria, né, de diferentes idades ali, diferentes níveis de desenvolvimento. Pensando na questão de ambientalização, a gente tem que pensar sempre na questão de ambientes físicos, né? Então, nas escolas de educação infantil, essa questão do bem-estar das crianças precisa ser levada em conta. Então, pensando nessa abordagem de Reggio Emílio, essas salas são cobertas com carpetes ou travesseiros, onde as crianças podem engatinhar seguramente ou se aconchegarem com a professora em um olhar, pensando na questão da leitura de um livro, ver uma figura ou ouvir uma história. Então, são lugares, gente, acolhedores, são lugares seguros, são lugares que abordam a questão desse contato mais próximo entre a criança e o professor, mas ao mesmo tempo estando com um espaço livre para eles criarem e aprenderem também. Esses espaços, eles são feitos por todos e para todos. Então, esses espaços têm a questão da família, das próprias crianças, dos professores, e ele é de extrema importância. Ali dentro dele acontece a questão da experimentação dos trabalhos que é feito pelas próprias crianças. Eles são expostos em todos os cantos da escola e ajudam a modelar a questão dos espaços. Então, o trabalho que é feito pelas crianças, ele é abordado ali e exposto para que as crianças se referenciem a ele e também sintam prazer na hora de apreciar ali as próprias produções. Este ambiente, ele é considerado, gente, o terceiro educador, porque como ele é visto como algo que também educa a criança. Por isso ele tem que ser algo flexível, ele tem que ser algo que passe por constantes modificações, tem que estar sempre sendo atualizado, tem que estar sempre à disposição das crianças.
e também pensando na construção desse conhecimento. Então, aqui também tem uma frase da abordagem de Reggio Emílio que é o seguinte: tudo que cerca as pessoas na escola e as que usam os objetos, os materiais e as estruturas não são vistos como elementos cognitivos passivos, mas, ao contrário, como elementos que condicionam e são condicionados pela ação dos indivíduos que agem nela, ou seja, os espaços e os materiais não estão ali estáticos, eles servem sim para criar essa questão de aprendizagem. O papel dos professores, né? Ele é de suma importância, uma vez que os professores eles vão ter dimensões ali para a promoção dessa aprendizagem. As crianças elas precisam ter a percepção, né, social, físico, afetivo. Então, o manejo na sala de aula, a preparação desses espaços, oferecimento de incentivos e orientação, a comunicação que é realizada pela escola, tudo isso faz com que esses professores tenham em seu trabalho diário a questão dessa finalidade de promover um bom currículo para as crianças. Então, esse currículo vai sempre em tona aquilo que é necessário, ou seja, a construção da sua identidade pessoal, através da sua história e das suas marcas também. Então, o professor ele irá proporcionar momentos para que as crianças possam fazer descobertas e será um observador e ouvinte desses momentos e buscará perceber as estratégias das crianças. Então, o professor é aquele que busca, através da observação, onde interagir, como interagir, se ele precisa ou não intervir dentro das atividades. Em cada uma das situações de aprendizado, o professor ele não serve só para intervir ali. Ele serve para que a criança tenha como referência e que, se sentir a necessidade, busque ajuda com esse professor. Então, o professor precisa estar envolvido com a exploração junto com as crianças. Ele tem que estar ali atuando junto com as crianças, brincando junto com as crianças, se envolvendo ali na questão das aprendizagens. E o papel do professor, ele se caracteriza dessa provocação de oportunidades e descobertas através de uma espécie de facilitação que vai trazer essa questão de estimulação, do diálogo e dessa ação conjunta e da co-construção do conhecimento entre o professor e a criança. Então, tanto o professor como a criança, eles estabelecem essa questão de construção e de conhecimento. Dentro da abordagem de Reggio Emílio, os professores eles trabalham em pares. Então, o professor não trabalha sozinho. Existe uma questão de bidocência ou codocência. E eles precisam se adaptar e acomodar-se para trabalhar juntos. Então, essa comunicação com as famílias, essa comunicação com as crianças, vão sempre envolver atividades com 2 professores juntos para compreender a questão da infância e estabelecer metas de aprendizagem para cada um deles. Para melhor compreensão, nós podemos detalhar passo a passo todas as atividades dentro de uma abordagem de Reggio Emílio. Como que acontece, né? O professor, ele é um guia ali de aprendizagem. Então, ele vai pegando ideias, vai ouvindo as crianças, ele vai formulando ações dentro dos grupos. Ele escreve o que as crianças falam, depois eles motivam as crianças dentro das suas próprias aprendizagens. Precisa sempre ter uma questão de examinar a questão, a hipótese e o argumento das crianças. Portanto, torna-se parte de um processo contínuo de levantar as hipóteses que as crianças criam e, com isso aí, trazer mais elementos para que as crianças vão criando oportunidades de aprendizagem e pelo percurso que ela tem dentro do seu território, dentro ali das suas características também. Durante esse desenvolvimento de um projeto, o professor ele reflete, ele explora e ele planeja junto com as crianças quais são as principais abordagens que vai ter ali. Então, quais são as matérias, os passeios, tudo é planejado e documentado. Em geral, essa documentação inclui os registros em fitas de transcrição de diálogos, trabalhos em grupos, materiais impressos, fotografias, slides, dos momentos que são cruciais ali da aprendizagem dessas crianças. Nós podemos dizer também que esse trabalho do professor se concentra em provocar oportunidades para o crescimento e o desenvolvimento das crianças, especialmente propondo às crianças a questão de ouvi-las e trazer hipóteses de trabalho também para o grupo. Dentro de Reggio Emílio, a gente vai conhecer a questão da pedagogista. O que é isso? É como se fosse um professor coordenador, que ele tem como outros objetivos ali desenvolver junto com as crianças e junto com os professores a questão da formação,
a questão da distribuição das responsabilidades dentro da escola. Esse contato do pedagogista com o professor, ele é constante, ele vai desde assuntos relacionados ao desenvolvimento profissional, como também a questão do trabalho junto com eles. O pedagogista, ele trabalha para promover em si e nos professores uma atitude de aprendizado sobre a questão do aprender a aprender, nessa perspectiva de mudança de disposição para a questão da discussão sobre diversos pontos de vista dentro da unidade educacional. Os pedagogistas dentro da escola, né, de Reggio Emilia, eles organizam encontro para que os professores possam melhorar as habilidades de observar, de ouvir as crianças, como que eles vão documentar, como é que eles vão conduzir as próprias pesquisas. Eles trazem também temas de desenvolvimento infantil, que são sempre abordados e que possibilitam a questão de ter temas mais interessantes e abordagens mais pontuais para as crianças. Quando o assunto envolve a questão das crianças e do pedagogista, também ele se faz presente, desde questões educacionais até problemas que possam surgir, mas sempre com o intuito de promover a autonomia do professor, para que esse possa estar à frente das situações, inclusive quando o problema é envolver a questão dos pais ou das famílias. O pedagogista tem a tarefa de promover um crescimento cultural e social dos sistemas das crianças pequenas, que devem agir como os professores agem, como as famílias devem agir, como a sociedade, ou seja, pensar todo esse sistema de referência aí, promovendo a questão de iniciativas e um desenvolvimento do sistema educacional. Nós terminamos essa aula por aqui. Muito obrigada e até a próxima.